Em muitos anos de exploração pela superfície de Marte, as agências espaciais já encontraram de tudo que um planeta desértico pode oferecer. No entanto, nada chegou perto de realmente ser algo vindo de outro planeta, com exceção dos lixos espaciais que as próprias naves deixam para trás. Não faz muito tempo que o rover Perseverance encontrou o objeto mais fora do comum dentre todos os outros já avistados no planeta vermelho. Bom, tal objeto é o maior enigma marciano até então, principalmente por conta de sua aparência listrada, o que faz alguns acreditarem que sua origem sequer seja do planeta vermelho. No vídeo de hoje vamos entender o que pode ser esse tal objeto estranho encontrado por lá. Marte já recebeu 6 missões de rovers que operaram com sucesso na superfície. Isso sem contar outras missões que orbitam Marte e registram o planeta a partir de sua órbita. Felizmente, as missões que tiveram sucesso renderam descobertas fascinantes, e à medida que a tecnologia foi evoluindo, robôs altamente complexos já foram inseridos por lá. Hoje em dia, os rovers são capazes não só de percorrer grandes distâncias em Marte, mas perfuram e analisam rochas de maneira eficaz, como se estivessem em um laboratório terrestre. Na superfície marciana, destacam-se dois principais rovers, o Curiosity, que foi lançado em 2012, e o Perseverance, lançado em 2020. Ambos estão em pleno funcionamento e atualmente exploram distintas regiões do planeta vermelho. As rochas analisadas e fotografadas por esses robôs são verdadeiras testemunhas de bilhões de anos de história planetária. Algumas delas se parecem com basalto, ricas em ferro e magnésio, revelando um passado ativo geologicamente do planeta vermelho. Há também a presença de rochas sedimentares, que indicam a presença de água no passado, através de rios e lagos hoje extintos. O Perseverance, por exemplo, investiga o delta de um antigo rio na cratera Jezero, onde espera-se encontrar sinais de possíveis condições habitáveis num passado antigo do planeta. Os instrumentos avançados dos rovers permitem análises detalhadas dessas rochas. O Curiosity, equipado com seu laboratório químico portátil, já detectou moléculas orgânicas em amostras do solo marciano, um indício intrigante para os estudos sobre a habitabilidade do planeta. O Perseverance, por sua vez, coleta amostras que futuramente poderão ser trazidas à Terra, possibilitando a análise ainda mais profunda desses sedimentos. Por enquanto, os rovers já fazem um trabalho fenomenal por lá, usando seus instrumentos integrados. Mas certo, observe bem as imagens dos rovers. Exatamente todas as rochas marcianas chamam a atenção e possuem um certo padrão avermelhado característico, resultado da oxidação de ferro presente na superfície. Essa tonalidade é que dá a Marte o apelido de Planeta Vermelho, e ainda não tem uma explicação completamente consolidada para isso. Uma hipótese sugere que num passado remoto, quando Marte possuía água abundante e uma atmosfera úmida, a interação entre esses elementos poderia ter oxidado o ferro da superfície, transformando a superfície de um planeta provavelmente acolhedor em um deserto enferrujado. Durante seus mais de 10 anos de exploração, o rover Curiosity perfurou várias rochas marcianas e revelou a verdadeira cor do material abaixo da superfície, muitas vezes em tons acinzentados ou esverdeados, dependendo da composição mineral. As amostras obtidas pelo rover passaram por análises químicas minuciosas, que revelaram a presença de elementos essenciais à vida, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses achados revelam que Marte pode ter sido muito mais propício no passado à existência de vida microscópica. Mas e se depois de muitas décadas, vendo rochas muito parecidas em Marte, você recebesse uma imagem a 200 milhões de quilômetros de distância de um objeto parecido com isso aqui? Qual seria a sua reação? Observe bem esse objeto, provavelmente uma rocha, completamente listrada e diferente de tudo que a NASA e outras agências espaciais já fotografaram e encontraram por lá.
No dia 13 de setembro de 2024, o rover Perseverance capturou e transmitiu então a imagem intrigante que chamou a atenção da NASA e da comunidade científica. Uma rocha incomum, contrastando com a tonalidade avermelhada característica da superfície marciana. Apelidado de Castelo Freya, essa formação destacou-se por apresentar listras alternadas de preto e branco, um padrão nunca antes visto na história da exploração marciana. A descoberta aconteceu enquanto Perseverance explorava as encostas que levam à borda da cratera Jezero, uma área crucial para entender a história geológica de Marte. Essa região é conhecida por sua complexidade topográfica, e não à toa foi uma região escolhida por provavelmente ter sido um gigantesco lago antigo. A princípio, o objeto potencial chamou atenção em imagens de baixa resolução, capturadas pela câmera de navegação do rover, mostrando indícios de uma textura bem peculiar. Após identificar de fato a rocha, a equipe responsável pelo rover Perseverance programou uma análise detalhada com uma câmera de alta resolução. Quando os dados foram finalmente transmitidos, a complexidade e padrão de listras alternadas se revelou em detalhes impressionantes, consolidando o objeto como uma das descobertas mais intrigantes da missão até então. Não só isso, talvez a descoberta geológica mais intrigante de todo o planeta Marte. A rocha, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, apresenta um padrão que sugere processos geológicos raros no planeta. As primeiras análises apontam para uma possível rocha ígnea ou metamórfica, indicando que a formação das listras pode estar relacionada a intensas transformações térmicas ou químicas ao longo do tempo. Como ela não faz parte exatamente do leito rochoso do local, acredita-se que ela tenha se deslocado por algum evento até o ponto de sua descoberta, talvez rolando de uma altitude maior. Se esse aqui for mesmo o caso, então é uma ótima notícia, porque o rover está subindo a encosta, então talvez encontre rochas semelhantes a essa. Mas se isso não acontecer, esse será um dos mistérios mais profundos de Marte. Só que essa não foi a única rocha estranha encontrada por lá. Um exemplo curioso é a formação apelidada de espinha de peixe, encontrada em Marte em 2023. Apesar do apelido sugestivo, não se trata de um fóssil de algum animal antigo. Na verdade, outras rochas na mesma região apresentam características similares, sugerindo uma origem geológica para o fenômeno. A explicação mais aceita nesse caso é que essas formações são resultados de um processo chamado de erosão eólica. Os ventos constantes que sobram pela superfície marciana desgastam seletivamente partes das rochas, criando formas pontiagudas e saliências que lembram espinhas de peixe. Enfim, mas a rocha listrada é mais do que uma curiosidade visual. Ela representa uma oportunidade de expandir o nosso conhecimento sobre os processos que moldaram o antigo Marte. Se o Perseverance encontrar um afloramento de rochas semelhantes no futuro, será possível realizar medições químicas mais detalhadas e entender por que tais rochas possuem esses padrões, contribuindo para as hipóteses sobre as condições ambientais antigas e o potencial de habitabilidade do planeta. Pois é, essa descoberta pode simplesmente mudar a história planetária. Mas algumas questões ficam no ar. Por que existe só uma rocha desse tipo por ali? Seria um meteorito de um outro planeta? Esperamos que essas e outras questões sejam respondidas no futuro. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!